Olá a todos, meu nome é Milena. Vou apresentar um pouco agora a respeito do artigo completo enviado para o primeiro Congresso Brasileiro Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana de minha autoria, junto com Ian de Castro, intitulado Incentivo aos Deslocamentos Sustentáveis e uma análise da caminhabilidade em Catalão, Goiás. Antes de falarmos propriamente a respeito do tema, é importante a gente ter em mente sobre o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas nos últimos anos. E tendo em vista todo esse cenário extremo que a gente tem encontrado hoje, têm sido feitas várias iniciativas, desenvolvidas várias iniciativas de órgãos nacionais e internacionais em busca de combater esse panorama, esse cenário que temos hoje. Entretanto, ainda há uma certa desaceleração no progresso dessa adaptação climática, né? No contexto do agravamento, por exemplo, do aquecimento global, destacam-se as altas emissões de CO2 na atmosfera. Dados da Agência Internacional de Energia de 2022 vão demonstrar que o setor de transportes é simplesmente o setor que mais emite dióxido de carbono no Brasil, o que demonstra que o tema deve ser cada vez mais debatido, né? Esse cenário ele é consequência do efeito de crescimento acelerado da urbanização no Brasil, que acabou por revelar uma certa ausência de planejamento urbano de uma forma geral, e vai evidenciar, sobretudo, essas dificuldades impostas à circulação de pessoas e bens, também conhecidas como mobilidade urbana, né? Nas cidades médias, essas emissões e o consumo energético é um fator em crescimento, isso porque tem surgido um movimento migratório cada vez maior para cidades de porte médio, né? Junto com a estagnação das metrópoles, a gente tem esse acontecimento. Também isso acontece pela sua configuração urbana, como a sua distribuição espacial e o uso do solo, que incentiva a circulação de veículos motorizados individuais, diferentemente das metrópoles, já que nas metrópoles, às vezes, utilizar um automóvel para chegar em um certo lugar pode ser um grande percurso a ser feito, isso pelo congestionamento e vários outros fatores, enquanto que nas cidades médias, pegar um carro para realizar um percurso, seja ele curto ou longo, é super viável, né? Então, existe a necessidade de que as cidades se planejem em direção a uma mobilidade urbana mais sustentável, considerando principalmente meios ativos de deslocamento, também conhecido como o ato de caminhar e o ato de pedalar, concomitante à redução dos meios de transporte a combustão, como os modais coletivos. Nesse caso, esse artigo vai trabalhar a respeito da caminhabilidade, então, entre todos os demais modais de transporte, o ato de caminhar vai ser o meio mais democrático para acessar oportunidades, pessoas e bens. Então, é necessário que exista uma viabilidade, a promoção também da caminhada e um certo investimento em infraestrutura para que ela seja cada vez mais garantida e incentivada. E cidades que não garantem toda essa infraestrutura, né, elas vão fortificar os efeitos das mudanças climáticas no mundo, para além também de, por exemplo, condicionar a exclusão social, mediante a configuração de uma malha urbana que se tornou um produto de relações desiguais entre a população. Entre vários impactos sociais, econômicos, ambientais, é importante buscar analisar se as cidades têm procurado estabelecer, então, medidas para garantir que a caminhabilidade seja incentivada. E, no caso dessa pesquisa, o local a ser analisado se encontra na cidade de Catalão, que se localiza na região sudeste do estado de Goiás e apresenta uma população estimada em 114 mil habitantes. Então, é uma cidade considerada de porte médio. Dados do IBGE apresentam um crescimento aproximado de 25% do total de habitantes em 10 anos, o que é um número realmente relevante, conforme a gente tinha mencionado a respeito desse movimento migratório. E, além disso, um dado também curioso é que no ano de 2012, a frota de veículos total condizia 60 mil, em número que já se elevou para mais de 92 mil no ano de 2022, o que evidencia uma imensa porcentagem de 80% da população motorizada se considerada um veículo por habitante, né? Se a gente pega esse número para 114 mil, isso simboliza um pouquinho mais de 80%, o que revela uma alta taxa da população motorizada. Então, o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, foi identificar as condições de infraestrutura que se encontram às calçadas da região central da cidade de Catalão, buscando compreender se há incentivos para que a população adote com mais frequência tal meio de locomoção para os deslocamentos diários. A metodologia utilizada foi justamente o guia intitulado 8 princípios da calçada, construir cidades mais ativas, pela WRI Brasil, né? World Resources Institute, que é uma instituição de pesquisa e aplicação de metodologias, estratégias e ferramentas direcionadas às áreas de clima, florestas e cidades. E a gente tem justamente essa tabelinha aqui, com princípios, os elementos e os resultados, né? Os 8 princípios em questão são dimensionamento adequado, acessibilidade universal, conexões seguras, sinalização coerente, espaço atraente, segurança permanente, superfície qualificada e drenagem eficiente, cada qual com elementos a serem avaliados, né? Todos esses itens foram realizados e analisados conforme a área a ser pesquisada, que vocês verão melhor adiante. E a pesquisa contou, então, com visitas ao local para ter essa observação direta, avaliação visual e acompanhamento dos detalhes técnicos dessas condições, além também de softwares georreferenciados como o Google Maps e QGIS para dar suporte à parte visual da pesquisa.
Aqui, como já na área dos resultados, a gente tem justamente o trajeto que foi realizado para a análise da questão da caminhabilidade no centro de Catalão. O estudo ele foi aplicado justamente na Avenida 20 de Agosto, que é uma das ruas mais importantes da cidade, que é um grande fluxo de pedestres e movimentação de veículos. Existe, inclusive, uma grande concentração de pontos de comércio, serviços, instituições de uma forma geral. E aqui a gente tem, né, o percurso 1, percurso 2, 3, 4, 5 e 6, que engloba boa parte da avenida, que serão melhor avaliados a seguir. Então, começando com o percurso 1, aqui é a faixa de serviço, aqui é a faixa livre e aqui é a faixa de transição. A gente consegue perceber que a faixa de serviço ela é bem consolidada, ela é a única a apresentar área de vegetação, inclusive com apoio de bancos e áreas de descanso, embora ela vai apresentar, por exemplo, né, postes em áreas de faixa livre, ao invés de faixa de serviço. O dimensionamento da faixa de circulação, né, no caso a faixa livre de uma forma geral, é inadequado, porque existe apenas 1,40 m nessa faixa livre, enquanto deveria ser, no mínimo, 2,25 m. A infraestrutura que visa a acessibilidade universal existe, embora ela não cumpra todos os detalhes exigidos por norma, como a gente consegue ver já nessa imagem. Existe piso tátil, existe rampas de acesso, mas não é feita de uma forma correta em sua amplitude. O percurso feito na quadra em questão é de cerca de 115 metros, que é considerado ok pela norma, pela aplicabilidade da WRI, com conexões que podem ser consideradas seguras, em questões de esquina, que garantem uma certa visibilidade. E a gente também vai notar a presença de várias rampas de acesso para comércios, né, que vão restringir essa área de circulação pública, que às vezes invadem essa faixa livre, que também vai repetir nos percursos 4 e 5. No percurso 2, a gente consegue ver um percurso que prioriza veementemente os veículos automotores, porque ele interrompe a calçada para ceder espaço ao estacionamento local, como a gente consegue perceber aqui nas imagens. Esse espaço que fica restando aqui, né, esse espaço para circulação, se é considerado faixa livre, ele possui apenas 1,20 m, sendo que deveria ser considerado no mínimo 1,60 m para a circulação de pedestres, conforme o cálculo da norma, né, tanto norma 9050 da ANBR mesmo, quanto pela norma da WR Brasil. A infraestrutura não visa a acessibilidade universal, como a gente consegue ver pelas imagens, e é o percurso curto, né, de cerca de 30 metros, o que é legal, que é interessante, mas com conexões consideradas inseguras. Não existe tanta visibilidade em certos pontos e também em alguns locais não há faixa de travessia para pedestres. Já no percurso 3, a gente consegue ver uma faixa de serviço estreita aqui, apenas com a implantação de postes e placas. E existe também o dimensionamento da faixa de circulação de pedestres inadequado, tendo em vista que a dimensão total da calçada é 2,05 metros, enquanto que só de faixa livre a gente teria que ter 1,20 m. A gente considera só faixa livre, né, com o valor mínimo de 1,20 m, independente de cálculo, o valor mínimo correto é 1,20 m. E a gente tem que ter em mente que também existe uma dimensão mínima para a faixa de serviço, assim como para a faixa de transição. Levando isso em consideração, o dimensionamento aqui é inadequado. A infraestrutura também não vai visar a acessibilidade universal nesse trecho, apenas com alguns pontos em que ela é lembrada, mas de uma forma também não 100% correta, né? A gente consegue ver também que não existe piso tátil, nessa porção não existe rebaixamento de calçada. E o percurso do trecho é de cerca de 47 metros, com conexões consideradas seguras parcialmente. Aqui ela pode ser considerada um pouco segura, aqui ela já não é tão segura assim. E aqui a gente tem o percurso 4. Percebe-se já pelas imagens que há diversos pontos em que o piso apresenta uma irregularidade forte na superfície, o que pode atrapalhar pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida a caminhar. E a gente consegue ver rampas, como a gente viu no primeiro percurso, né, que invadem ainda mais a faixa livre. A gente tem essa rampa que vai para uma lotérica, que ela reduz os 2,30 m da calçada em até 1,10 m, só com a sua instalação. O dimensionamento para a faixa livre, nesse caso, também fica inadequado. A gente deveria ter, no mínimo, 2 metros de faixa livre, enquanto que, às vezes, a gente tem só 1,10 m. A infraestrutura não vai visar a acessibilidade universal. Existe um percurso de cerca de 150 metros, então é um trecho um pouco mais longo de se caminhar, mas as conexões, de uma forma geral, podem ser consideradas seguras nas esquinas. Enquanto que, no percurso 5, a gente consegue ver esse estrangulamento que sofre a dimensão da calçada justamente nesse local aqui, para ceder inclusive espaço para o estacionamento público, como a gente já viu isso no percurso anterior.
O dimensionamento da faixa de circulação dessa faixa livre ele também é inadequado. A gente tem 2,40 total aqui de calçada, mas que reduz para 1,73 nessa região, sendo que o total apenas para a circulação é 1,80 m. A infraestrutura também não vai visar a acessibilidade universal. Existem problemas também com relação à superfície, como visto em outros percursos. E esse percurso, diferente dos demais, ele vai apresentar um mobiliário urbano fixo em uma dessas esquinas, que são instalados no local em frente à faixa de pedestres, né, o que vai dificultar uma certa conexão segura para atravessar e também para circular de uma forma geral. No percurso 6, que é o último percurso analisado, a gente encontra simplesmente a calçada mais larga da avenida, com 5,15 metros ao total, dos quais 1,35 se destina à faixa de serviço. Como a gente consegue ver, existe algumas áreas de descanso, né, além de postes e placas instalados. Então, o dimensionamento da faixa de circulação está adequado nesse caso, sendo a única que se encontra positiva nesse sentido, né? A infraestrutura, infelizmente, não vai visar a acessibilidade universal. O percurso é de cerca de 133 metros, então é um pouco longo, com conexões que podem ser consideradas seguras para a travessia. E é a única regionalizada que vai apresentar um semáforo de pedestres em uma de suas esquinas, que no caso fica aqui. Ou seja, embora seja uma avenida de denso movimento, inclusive de pedestres, a coordenação do trânsito dos cruzamentos vai se voltar principalmente para a perspectiva do motorista e do motociclista, o que é um problema. Além disso, de forma geral, a gente pode observar que as placas instaladas, elas também vão se voltar sempre ao motorista, né, com indicação, por exemplo, da velocidade permitida, áreas permitidas ou não de se estacionar, áreas de carga e descarga, mas não vai existir placas voltadas, por exemplo, a distâncias de percursos para pedestres. Enfim, isso vai sinalizar uma situação desfavorável na avaliação do item sinalização coerente. Na categoria de espaço atraente, a gente consegue perceber que há poucos pontos de vegetação, o que inclusive vai atrapalhar essa caminhabilidade, vai deixar de prover um microclima agradável para se caminhar. E, ademais, na mesma categoria de espaço atraente, né, está o contexto de mobiliário urbano, que muitas vezes, quando foi encontrado mal posicionado, inclusive com uma certa escassez de instalações, o que vai desfavorecer momentos de convivência social. No item de segurança permanente, nota-se que a iluminação pública é suficiente e encontra em bom estado de manutenção em todas as áreas analisadas. Entretanto, os postes são sempre bem altos, voltados realmente a uma circulação segura das vias e não voltado à segurança dos pedestres, né? E, além disso, evidencia-se a forte presença de comércios com grandes vitrines de vidro em toda a extensão da avenida de uma forma geral, com poucas exceções, que vão estimular uma certa segurança nos transeuntes, embora não sejam lugares que convidem de fato uma pessoa a conviver socialmente, exceto caso ela entre e faça compras. No princípio de superfície qualificada, a gente consegue perceber que grande parte das calçadas está coerente com relação ao método do WRI Brasil, sendo que boa parte das calçadas se encontra com um ladrilho hidráulico, que é justamente esse que a gente vê na imagem, como nos percursos 4, 5 e 6, que é eficiente. A quadra 1 ela vai se apresentar com blocos intertravados instalados, que também possui vários benefícios. O caminho 2 vai apresentar uma área de circulação feita em concreto moldado em loco, que também é aceita, embora no caso do percurso 2 o trajeto de uma forma geral tenha sido interrompido, enquanto que o percurso 3 ele vai ser o único a adotar um revestimento de pedra que não é considerado qualificado na metade do passeio, né? Enquanto que no resto da metade também é utilizado ladrilho hidráulico. No quesito drenagem urbana, embora haja uma adequada inclinação transversal em todas as calçadas, não tem jardins de chuvas implementados e é possível a gente encontrar situações como essas da foto. São tubulações que descem das fachadas dos comércios, justamente nas calçadas, que é onde conduz a água da chuva para a área de passeio, o que vai demonstrar uma total desatenção com os pedestres no local. Como últimas observações gerais, então, temos que todos os percursos analisados se encontram dentro do dimensionamento máximo indicado pelo guia, de 250 metros cada trecho. E, além disso, a Avenida 20 de Agosto é uma via que não dispõe de pontos de transporte coletivo ou ciclovia. Então, as pessoas que utilizam, por exemplo, o ônibus para chegar até a avenida ou a bicicleta, elas podem sofrer com algumas questões de topografia, porque por mais que a avenida seja consideravelmente plana, ela é cercada por quarteirões íngremes, é uma área relativamente íngreme, então pessoas às vezes também com mobilidade reduzida, enfim, elas podem sofrer um pouco com essa questão. E a partir de todos esses dados, visando a melhor representação dos resultados encontrados, é construído esse quadro, que foi utilizado uma legenda de adequado e inadequado e atende parcialmente para todos os princípios
do guia do WRI Brasil aqui analisado, com cada elemento a ser avaliado, e que a gente consegue perceber que a quantidade de itens avaliados como inadequados é bastante evidente, né? Em alguns pontos, a gente consegue ver claramente que apenas, por exemplo, a iluminação pública atendeu, embora, como a gente pode ver, né, ela não foi 100% voltada para os pedestres. Aqui a gente consegue ver que existe a inclinação longitudinal na acessibilidade universal de uma forma até completa, assim como a conectividade, mas ainda assim são trechos que carecem de várias melhorias, né? Como conclusão, a gente tem que todos os resultados encontrados evidenciaram que há insuficiência em diversas condições de infraestrutura para que a caminhada seja incentivada no centro da cidade de Catalão. Nos percursos em que a área de passeio apresentou um certo estrangulamento, um espaço reduzido de circulação, a calçada sofreu consequências de alargamento das vias para vagas de estacionamento, né, o que indica que os meios de transporte motorizados permanecem como prioridade no âmbito do desenho da mobilidade urbana. O método utilizado pelo guia WRI Brasil se mostrou coeso, permitindo identificar várias potencialidades e fraquezas das áreas de passeio. Como sugestão, ficou o acréscimo de novos princípios ou subcategorias que possam abordar sobre a permeabilidade física das fachadas, né, como, por exemplo, na questão dos comércios, que a gente pode ver que durante essa pesquisa, por mais que garantisse uma certa segurança pelas vitrines, não é algo que, de fato, estimula a convivência social, não são lugares abertos para receber a população. E isso é, enfim, essencial para compreender a respeito da segurança, assim como criar possíveis índices da poluição sonora, visual e do ar, além de incidência solar, que criaria um diagnóstico ainda mais completo. Por fim, é importante, né, que a gente sempre esteja estimulando e incentivando deslocamentos diários mais rápidos, sustentáveis, enfim, saudáveis, porque isso é imprescindível para uma mobilidade urbana que, de fato, contribua, por exemplo, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Isso tudo, inclusive, vai depender dos gestores do município, né? É importante que exista a compreensão de que o direito à cidade pelo cidadão depende dessa infraestrutura e dessa segurança investida nos espaços públicos, e todas elas devem ser atrativas, especialmente no que tange às rotas e conexões de percursos de pedestres, ciclistas e transportes coletivos. As referências utilizadas para o trabalho foram essas. Eu agradeço pela atenção.